como saber se você caiu na malha fina da Receita Federal, hein? É isso que a gente quer saber, porque a Receita prevê que de 5% até 7% das 42 milhões de declarações que foram apresentadas devem cair na malha fina, hein? Alexandre Paes vai trazer ao vivo para a gente as informações. O senhor não caiu na malha fina não, né? Graças a Deus eu estou livre dessa malha fina por enquanto, Jordeval, que a gente não sabe. Todo ano a gente tem muita mudança aí no imposto de renda, então a cada ano a gente tem que acompanhar essas atualizações. Só atualizando o dado para um âmbito local. Aqui em Goiás foram entregues mais de 1.400.000 declarações do imposto de renda e desses 1.400.000, pelo menos 50 mil goianos caíram na malha fina do imposto de renda. Mas como identificar isso? Será que chega um aviso no e-mail? Como que isso funciona? A gente vai saber tudo isso agora com o Jorge Martins, ele que é auditor fiscal aqui da Receita Federal, e ele vai contar pra gente como que a gente vai conseguir fazer isso, né, Jorge? Porque querendo ou não, às vezes muita gente é pega de surpresa, tem gente que nem sabe que caiu na malha fina. Qual que é o primeiro passo para eu identificar se eu caí ou não na malha fina do imposto de renda? Boa tarde. Exatamente, boa tarde a todos. Bom, a pessoa, então, para ela ter informação de que está ou não na malha fina, ela tem que acessar o programa, tem que acessar o portal da Receita Federal ou então o aplicativo Meu Imposto de Renda, logando então na conta gov.br, pelo menos no nível prata. Ali ele pode então verificar se ele está ou não na malha fina da Receita Federal. Estando na malha fina, se for caso de retificar, ela deve fazer a retificadora o quanto antes, né, para evitar ser intimado ou notificado pela Receita Federal. Quando a gente fala retificar, no caso, se faltou algum tipo de documento, algum tipo de comprovação fiscal, tudo isso tem que ser reencaminhado. Qual que é esse período de retificação? É variável de acordo com cada uma das pessoas, com o prazo em que essa pessoa encaminhou a declaração para a Receita, ou é um período fixo para todos? Não, a retificadora pode ser feita a qualquer momento, né, dentro do prazo de 5 anos, mas antes de ser intimado ou notificado pela Receita Federal. Então, se ela cometeu algum erro na declaração, está na malha por esse erro, ela tem que retificar, né, fazendo a autorregularização, porque se ela tiver algum erro e retificando espontaneamente, se der diferença de imposto a pagar, vai ser pago com juros da taxa Selic e multa de mora de até 20%. Se for intimado pela Receita, aí a Receita Federal que vai fazer a alteração e a multa passa a ser 75% do imposto não declarado. Então, no caso, é importante fazer a retificação antes de receber essa notificação. A partir do momento que recebe, a pessoa é notificada, não tem mais abrangência para isso. Exatamente. Intimada ou notificada, ela perde a espontaneidade, então aí passa a ser a Receita Federal que vai fazer a alteração para ela. Jorge, agora fica a dúvida. E as pessoas que não têm acesso à conta do gov.br nível prata, como que eles conseguem meio que alcançar esse nível prata para conseguir ver isso? Ou realmente vai ser necessária a ajuda de algum contador, auxiliar contábil que fez essa intermediação na hora da declaração? Hoje nós sabemos que mais de 80% das pessoas que entregam a declaração já têm acesso à conta gov.br, pelo menos no nível prata, né? Para ele ter acesso, basta que ele entre na conta gov.br, faça o cadastro e tenha uma informação de terceiro, né? Detran, Banco do Brasil, qualquer banco, né? Para homologar a informação dele, ele consegue o nível prata para ter acesso, então, às informações dele na Receita Federal. Se a gente comparar a quantidade de pessoas que caíram na malha fina aqui em Goiás nesse ano, que você falou que é uma média de 50 mil pessoas, com o ano passado, em 2023, a gente teve um aumento ou uma diminuição na quantidade de pessoas na malha fina? Na verdade, foram mais de 50 mil, né? Nós temos aí quase 60 mil pessoas que estão na malha fina agora. Esse número é um pouco maior do que do ano passado. Mas, em princípio, quer dizer, tem muitas pessoas que podem regularizar a situação e tirar da malha. Normalmente, em torno de uns 30% desse aí já sai automaticamente por autorregularização. Ou seja, desses quase 60 mil, então, pelo menos 15 mil deve estar saindo dessa malha fina se fazer a retificação, né, a comprovação fiscal no tempo adequado. Exatamente, a pessoa fazendo, então ela sai da malha. Agora, se for o caso de apresentar documentos, aí é somente a partir de ser intimado pela Receita ou então fazer antecipação, mas essa antecipação não é permitida dentro do próprio exercício. Agora, só para finalizar, a restituição também já começou a ser paga, né, da Receita Federal para as pessoas que declararam, aquelas que estão dentro daquela faixa etária de 60 anos ou mais. Exatamente, o primeiro lote já saiu, né, um lotão. Em Goiás nós tivemos aí mais de 150 mil pessoas, né, em Goiás já receberam no primeiro lote. Agora é só acompanhar os próximos lotes de restituição. Exatamente, sempre no último dia útil de cada mês tem um lote de restituição do imposto de renda. Jorge, muitíssimo obrigado pela participação aqui no TJ Goiás. Jorge vai estar dando as dicas, então quem tiver dúvidas, será que eu caí ou não na malha fina, se minha declaração foi correta, está coerente, está tudo certo, fica tranquilo. Mas em caso de dúvidas, não basta nada entrar na conta do gov.br, no próprio site da Receita Federal, da parte de declaração, com o nível
prata ou ouro do gov.br, as pessoas conseguem identificar e saber se tem que retificar algum tipo de documento ou não, e também saber até o prazo de restituição para quem vai pegar um dinheirinho de volta aí do leão, né? Como a gente diz, eu volto com você no estúdio.